rota de uma jovem família colidiu com o diagnóstico de um acidente vascular cerebral. Aos 22 anos, Júlio César Farias não viu apenas a sua história impactada por essa realidade, mas também a que ele e sua esposa Priscila e seu filho Vitor estavam começando a escrever. Hoje você vai ver como eles realmente são um milagre e como a decisão de permanecer tem gerado frutos de fé e resiliência, não só na vida deles, mas através da vida deles. Se você foi surpreendido por alguma má notícia, alguma situação, algum diagnóstico que você inevitavelmente está enfrentando, está sendo desafiado a viver, você não pode perder o programa de hoje do início ao fim, porque você vai conhecer uma história de milagre, de resiliência, de fé e de um senso de família muito profundo que você precisa e pode ser inspirado. Para conversar comigo hoje, já está aqui o parceiro querido, amigo Lucas Farnese, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite mais uma vez. E também aqui comigo, Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional, sempre com uma palavra muito sábia para poder colaborar com a nossa conversa. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Thalita, pelo convite. Sempre às ordens. E eu vou compartilhar com você hoje uma história que eu tive a oportunidade de conhecer por um vídeo que viralizou deles, da experiência deles. E Deus me deu a honra e a oportunidade de recebê-los aqui em Belo Horizonte para compartilhar com a gente aqui no programa Você é um Bom Motivo para Viver. Essa história, muitas vezes, como você vai ver, é desafiadora, dolorosa, mas também de muita resiliência, de muita união e de muito amor. Vamos conhecer a história da Priscila e do Júlio, contada pela Priscila. Estávamos vivendo uma vida normal, como qualquer outro casal vive, né? Lua de mel, inclusive. E aí, de repente, em 2014, um AVC pegou a gente bastante de surpresa, né? Ele passou uns 3 dias com dor de cabeça. No 4º dia, essa dor de cabeça piorou, nós levamos ele no médico. A médica disse que seria uma virose. E aí, nessa virose, ele foi só piorando. E aí, chegando no UPA, 24 horas, ele já estava com a visão turva, ele já estava sem movimentos, estava bem fraco, inclusive. A médica pediu para internar, porque no outro dia ele teria que fazer uma tomografia. Então, ele ficou internado, aí no outro dia foi. Antes da tomografia, ele teve uma convulsão e aí ele paralisou completamente. Aí ele já não falou mais, não mexeu os braços, não mexeu as pernas, né? E aí, depois disso, ele teve que ir para a UTI. Quando ele chegou na UTI, ele já estava com parada respiratória, ele já não respirava mais sozinho. E aí, ele ficou entubado. E durante todo esse tempo, ele ficou um mês entubado e depois ele pegou algumas pneumonias que complicou ainda mais o caso dele, onde ele poderia sim ter um óbito, né? O médico inclusive me chamou, deu o diagnóstico de AVC isquêmico no tronco cerebral, inclusive me alertou e pediu que eu abandonasse ele, ou melhor, deixasse para a família cuidar, porque o Júlio vegetaria. Então ele falou bem assim, o Júlio vai só piscar os olhos e não lembrar de você. Então, se eu fosse você, eu seguia a sua vida, ia viver a sua vida e deixava para a família cuidar até que um dia ele venha a falecer. É uma sucessão de diagnósticos e notícias e de uma forma muito... Esse é uma orientação comum, doutor Lucas? Ou tem uma interpretação pessoal, uma ótica pessoal também que vem carregada também ali nessa orientação médica? Não tem, a gente não tem essa autonomia, né? Essa liberdade. Eu acredito que não tenha sido por mal, né? Até tentou olhar pelo lado ali da pessoa, né? Mas um total descaso com o que significa um casamento, né? Como se fosse uma aliança. Enquanto você serve, a gente está junto, e enquanto você não serve, tchau, né? Tá recém-casado mesmo, né? Como se o recém-casado fosse uma união leve, né? E pronto. Não tem nada a ver, né?
na saúde e na doença, né? Independentemente da doença que seja, né? A gente não tem que intrometer, não tem que falar para a pessoa abandonar cônjuge, né? O que ela vai fazer depois, ela vai ver com a família, vai ver o que ela vai dar conta de fazer, né? Mas tem que ter uma intervenção médica nesse sentido. Apesar de incomum nessa faixa etária, nos últimos anos tem sido aumentado o número, estatisticamente, de jovens acometidos por um AVC, seja isquêmico ou hemorrágico. Tem alguma coisa? Porque os sintomas a gente conhece, tabagismo, falta de atividade física, pressão alta, alguns sintomas. Mas no caso do jovem que não tinha essa rotina, o que explica? Jovem, assim, quando tem um evento desse, é muito questão genética, né? É muita... não sei a história a fundo, né? Não sei se tem ali alguma trombofilia, alguma malformação, né? Que explica um AVC, mas um AVC desse, né? Dessa gravidade, né? No tronco cerebral. O tronco cerebral está nas nossas funções mais primitivas, né? De função respiratória, né? Batimento cardíaco, né? Que regula essas funções que a gente nem preocupa, né? Tem algo regulando isso pra gente. E é um AVC grave, né? Um AVC grave. Então, provavelmente alguma questão genética, né? Alguma questão que ele tem ali que ocasionou isso. Mas não sei os hábitos dele, né? Se tabagismo contribui, né? Mas não explica, né? Tanta gente fuma e também não tem, né? Então, não explicar sozinho. No caso dele, super jovem, na véspera, um pouco antes, não estava no acampamento da igreja, jogando futebol, envolvido. E acredito que muito faz parte também das realidades que a gente não explica, né? Das perguntas Sim. que a gente fica sem resposta talvez também. no mover de Deus ali, mas a gente chama de genética, né? Então, talvez eles vão interpretar isso daqui a anos, né? O significado disso. Como tem interpretado, né? Sim. Vamos ver como que eles caminham na jornada. Eu aprendi comigo mesmo que quando eu casei, que seria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu bati o meu pé e falei, não, eu vou cuidar dele. E aí foi-se, né? Passaram-se 98 dias na UTI, Júlio veio para casa e aí realmente começou os desafios da vida. Aí veio os desafios, né, Júlio? Aprendeu uma nova comunicação, veio os desafios de aprender a cuidar dele, porque ele não se mexia, né? Mas o que me deixou com esperança é que Deus preservou o cognitivo dele. Então, assim, o Júlio é muito inteligente. Então, tudo que acontecia com ele, todas as melhoras que ele ia tendo, era a decisão dele. Né? Então, assim, falar, mexer, ele queria fazer tudo sozinho. E ele pedia que eu inventasse as coisas para ele saber lidar com essa forma. E aí... a gente começou a ter uma nova comunicação, aí ele pediu para a terapeuta ocupacional fazer uma forma com que ele pudesse mexer na internet, nas redes sociais, e aí, porque ele queria muito, então ele era tão inteligente a ponto dele querer estar ali mexendo, né? E aí aí a gente criou uma ponteira que ele tem, que vai direto no celular, da boca até o celular, e ele mexe sozinho no celular. Então, assim, são desafios que nós fomos juntos, né? Inclusive, tem uma comunicação que todo mundo fala, uau! Que é a comunicação que eu tenho com o Júlio, que a gente decidiu, né? Era um alfabeto, e a gente decidiu cortar o alfabeto em partes para ficar mais fácil. Né? E assim a gente foi, fora as comunicações pelo olhar, por gestos, né? Que o Júlio consegue, e algumas coisas ele já fala, graças a Deus, né? Está melhorando. E tem sido, assim, desafios diários, porque como eu acho que qualquer deficiente físico encontra dificuldades na vida, né? A gente também encontra, não é todo lugar que tem uma acessibilidade pronta para nos receber, mas que são desafios que, olhando para trás de tudo que a gente passou hoje, está tranquilo e vale a pena viver tudo que a gente está vivendo para um propósito maior. O mais difícil para mim foi ter que ensinar a lidar com o Júlio e ensinar o Vitor a lidar com o Júlio.
Vitor hoje tem 9 anos, mas antes ele tinha 2. Então ele não entendia. Então era conciliar tudo isso como mãe, esposa, dona de casa. Isso foi o mais difícil para mim. Ter que ensinar para o Vitor que naquele momento o papai não ia poder fazer o que fazia antes, que era jogar bola, que era andar de bicicleta, que era fazer as coisas. Então esse foi o momento mais difícil, envolvendo o nosso filho todo na história. Porque nós aguentamos os trancos, mas ele não aguentava. Então apesar dele não entender nada, a gente tentava explicar e mudar a situação de uma maneira diferente para que ele entendesse que mais para frente o pai ia fazer, mas naquele momento não podia. Então eu digo que esse foi o momento mais difícil. Eu tive a honra, né, junto com o meu esposo, de passar o final de semana com eles, de recebê-los aqui em Belo Horizonte. Eles compartilharam, né, o testemunho da vida deles na juventude, aqui da Igreja Batista da Lagoinha, e jantar com eles, ter tempo de mesa, almoçar, ter tempo de tomar um açaí. E foi muito precioso, porque esse tempo de mesa mostra muito sobre a realidade, né? Assim, a gente pode dizer muitas coisas, um vídeo cabe muita coisa, uma edição cabe muita coisa, mas você ter um tempo especial com as pessoas faz toda a diferença. E ela falou ali sobre a comunicação, gente, é constrangedor, porque é uma comunicação muito melhor do que a de muitos casais. Então, como inspira a gente, como a gente aprende com eles, sabe, assim, na troca de olhares, no cuidado, na atenção, e é mútuo, né, é recíproco, a gente vê isso, então, assim, é muito lindo, assim, eu me senti muito honrada e acredito que pra gente, enquanto programa, né, recebê-los aqui, compartilhando essa história também é muito precioso para a gente vê o mover de Deus na vida deles e eles veem isso de forma muito significativa. Vamos ver. Hoje tem sido assim, bênção. Nós já chegamos a receber nãos de médicos, né? Por que você vai fazer isso se ele não vai andar? Por que você vai investir nisso se não tem chances, né? Então nós recebemos muito nãos ao longo desses 7 anos que passamos. Uma vez nós fomos ver uma cirurgia para o pé dele, o médico falou assim, eu não vou fazer uma cirurgia no pé dele porque ele não vai voltar a andar. É perca de tempo, ele vai sofrer à toa. E também já recebemos de fisioterapeutas, não, nós não vamos investir no Júlio porque ele não está mais em reabilitação, ele está em manutenção, ou melhor, é só para não atrofiar mesmo e não ficar pior. Então, assim, a gente passou por dificuldades e desafios, mas que ao longo do tempo, Deus foi nos abençoando com novos fisioterapeutas, com novos médicos que acreditassem na melhora do Júlio. Então, assim, nas últimas semanas que a gente passou, tem aparecido os tratamentos incríveis que têm dado uma melhora muito grande para o Júlio, né? Que você vê radicalmente assim, poxa, existe algo que nos dá esperança além do grande milagre de Deus, porque isso é o que nos dá esperança todo dia e nos faz acordar todo dia bem, porque nós sabemos que um dia nós acordaremos, o Júlio estará falando completamente, estará andando e nós sabemos, né, que isso vai acontecer, mas Deus também colocou os médicos e existe tratamentos que nos dá esperança para uma vida muito melhor. Como nós acreditamos que não existem acasos e que a nossa agenda pela bondade, pela graça dele, concorda com a agenda dele, né? Exatamente nesse final de semana em que nós estamos gravando o programa, eles estão vindo para Juiz de Fora, eles vão passar um tempo, se mudaram, né, do sul do país para cá, para Juiz de Fora, porque eles encontraram essa resposta muito significativa de um tratamento, de pessoas que são cheias de esperança. E nós, como programa, como time da Rede Super, né, eu, minha família, abençoamos o Júlio e a Pri, que eles sejam muito bem-vindos em Minas Gerais. Eu tenho certeza que Minas Gerais ganha muito de testemunho da graça e da bondade de Deus com a chegada deles aqui no nosso estado. E quando o medo bate à porta, porque ele bate à porta insistentemente muitas vezes, né, na nossa jornada, ela tem uma palavra de esperança para nós que com certeza vai nos impactar. É difícil quando acontecem coisas inesperadas na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E o medo, ele bate à porta. Quantas vezes eu já senti medo de não dar conta, de não ter de falar, meu Deus, eu não vou conseguir.
mas daí sempre Deus falava, seja forte e corajosa, não temas, eu tô contigo. Então assim, a palavra de esperança que eu quero deixar é que as pessoas sejam fortes, corajosas, para continuar seguindo em frente em qualquer desafio. Não é só um desafio de uma cadeira de rodas, mas é um desafio na vida, porque são desafios em várias áreas da vida. Alguns passam desafios emocionalmente, alguns passam desafios financeiramente, alguns passam desafios em casa, com família. E você ser forte, corajoso e acreditar que Deus está com você é o que te faz continuar em frente e ter esperança de um futuro melhor. Porque o futuro é a gente tem que viver o presente, o futuro a Deus pertence. E se a gente colocar nas mãos de Deus, nós sabemos que o futuro será perfeito, porque Ele cuida de nós e Ele sabe quem seremos nós daqui para frente e que se nós acreditarmos sim no que Ele tem para nós, será algo perfeito e maravilhoso. Então, a esperança a palavra de esperança que eu falo é não desanime, não desista, porque hoje nós vivemos, mas o futuro a Deus pertence e Ele conhece. Ele sabe. E na palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. Pode ser que o tempo de hoje esteja bem difícil, esteja aquele tempo de chorar, mas também há o tempo de alegria, há o tempo de bonança. E Deus, Ele faz tudo perfeito e nós acreditamos que o milagre Ele sempre vem, só basta acreditar. Essa é a palavra da Pri. Pra gente, é uma coisa que a gente não consegue traduzir, né? O que eles vivem, a realidade deles, o desafio deles. E talvez quem está nos acompanhando possa dizer assim, eu também tenho uma realidade muito difícil, mas a perspectiva certa nos leva a lugares tão surpreendentes quanto as fatalidades que nos acontecem, né? E o impacto, em média, do AVC na vida, especialmente de um jovem, é de cerca de 6 pessoas, porque envolve ali todo um núcleo familiar, né? Esposa, filhos, ele jovem, a questão de não poder, né, trabalhar, ela com todos os cuidados que tem, né, com ele, de atenção, de tudo, também com essa realidade. E eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, né, sobre isso e também para ela poder ter essa visão, para o próprio Júlio, né, que foi preservado, graças a Deus, no cognitivo dele, na parte não só intelectual, né, mas de ter a sensibilidade que ele tem, né, emocional, espiritual. Como que a gente pode preparar um terreno? É claro que a gente não vai esperar e ninguém espera nada desse sentido, mas para termos uma resposta melhor aos desafios e dores da vida. Eu tô só um parênteses que eu tô vendo aqui e falo assim, essa moça vai virar e vai se tornar uma pessoa assim, espetacular, né? Vai um nível acima, assim, totalmente capacitada para ajudar muita gente, né? Porque como que eles estão lidando bem com um desafio desse, né? E é o que eles estão fazendo mesmo, né? Eu não sei o que vai dar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou manter minha fé, eu vou manter a minha esperança, eu vou buscar os recursos. Se alguém não acredita, eu acredito, eu vou buscar quem acredita. Eu e mais Deus já está ótimo. Estou muitíssimo bem acompanhado, né? E vão buscando, vão correndo, né? Deve estar tendo micro-ganhos, e esses micro-ganhos precisam ser celebrados, né? Mesmo, né? Um mover de mão que mude, né? E aos pouquinhos, né? Que não fique do jeito que eu gostaria, mas que fique muito melhor do que é hoje. Então, assim, já estão sendo e ainda vão ser exemplo para muita gente, né? Como a gente fica olhando para essa situação, a gente fica como nossas brigas são pequenas, né? Como a gente se desorganiza por pouca coisa, como que a gente começa a brigar um com o outro ali por nada, né? E eles ali numa união dessa. Então, acho que Deus ainda tem muito para a vida desses dois aí, com certeza absoluta. Com certeza, amém. Com certeza absoluta. E essa organização, Gui, emocional, para lidar com a adversidade? Desde o início, né, dessa história sendo contada, a gente é surpreendido como que a coisa vai caminhando para o que ela é hoje.
a partir de um diagnóstico surpreendente, a partir de uma notícia completamente inesperada e o posicionamento, né, que eles tiveram, ele lutando com relação à própria vida e ela lutando para poder dar conta de assumir aquilo e se responsabilizar, qual que é a minha parte, agora enquanto esposa, dentro desse matrimônio. E é uma beleza a gente conseguir olhar para essa história e perceber os frutos do resultado. Claro que a gente está falando, né, quando a gente ouve ela falar assim, nossa, teve um grande avanço. Às vezes é um pequeno movimento, né, nós que somos da área dessa reabilitação, quem está de fora olha ali aquele ganho e fala assim, mas isso não é nada. Gente, é um ganho extraordinário, um movimento que ele alcança, ali uma coordenação que ele consegue fazer que não conseguia e que gera benefícios extraordinários ali para a vida da rotina de cada um deles. E a beleza, né, quando ela coloca dessa nova forma de estabelecer uma comunicação que antes não existia, então eles elaboram um alfabeto novo. A gente olha que criatividade para poder fazer, né, isso. Investimento de tempo. Eu me lembrei, tem um autor chamado Paul Tournier, que é um psiquiatra da Suíça, tem um pequeno livrinho sobre o casamento e sobre comunicação no casamento. É um livro muito precioso e quando ele fala sobre comunicação, ele dá o exemplo de um congresso que ele estava e que tinha um grande palestrante que ele queria muito se comunicar, mas falavam idiomas diferentes. Mas a intenção deles de se comunicar é tão presente que eles conseguiram se comunicar. E a gente percebe exatamente isso, né? Às vezes a gente fala a mesma língua, fala o mesmo idioma e a gente deixa de se comunicar, porque o interesse é que falta. E você vê como que é belo essa importância que um dá na vida do outro, essa relação dessa intimidade que eles buscaram e que deram conta de conseguir, movidos e motivados por essa esperança. É uma história belíssima, é uma história que realmente motiva a gente. É claro que eles têm desafios, coisas que a gente não viu, coisas que são aí da edição e que são realmente lutas, né? Eu fico imaginando, quando a gente discute e briga com nossas esposas, um sai para um lado, um sai para o outro, eles que não podem sair, né? Como é que faz, como é que briga, como é que desentende, tudo é diferente. De investir em se reorganizar, em também ceder o espaço, em abrir mão, em, né, reconciliar. E algo muito bonito que me marcou dessa experiência, e eu tive a oportunidade de falar com eles, é porque a Pri está debaixo da missão do Júlio. O Júlio, as vulnerabilidades, os nãos que ele tem recebido nessa estação da vida, ou que já recebeu, não limitaram que ele entendesse o papel dele na família. Que ele entendesse que ele, contrário a todas as limitações de criar um filho com 2 anos de idade, na realidade que ele estava. Então, a Pri, ela tem uma direção. Ela tem um norte, ela sabe para onde ela está indo, ela pode se mover da forma como ela pode se mover, segura, porque ela tem essa orientação. Ela tem esse comando, ela tem essa voz masculina, que não é audível para mim, para você, mas que pelo amor que eles têm, pelo tanto que eles investem nessa relação, nesse futuro, nos planos de Deus para eles, ela pode se submeter de forma segura. Então, isso é um marco. Isso é um marco, porque eu tenho certeza que todas nós mulheres queremos ser protegidas, nós queremos estar debaixo de uma missão e para que um homem tenha uma missão, ele tem que ter uma visão. Então, eles conseguem passar esse coração, eles se organizam como família, como time, são muito organizados como família, como time, tem novas rotinas, tem outros desafios, eu não sei quais são os seus, né, no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos, nas suas amizades, eu não sei, mas eu sei que eles deixam pra gente essa inspiração, né? O Dr. Lucas, você fala muito sobre isso, você e a Paola, né, insistentemente, vocês como casal, de tirar aquele romantismo idealizado, aquela coisa de tipo, né? A gente ouvir histórias como essa validam a opinião que vocês têm acerca de família, né? Sim, você tem uma moça que entendeu o papel dela, um rapaz que, apesar das limitações, também continua entendendo o papel dele, continua entendendo o papel dele e exercendo ali com as dificuldades e... É porque a gente fica olhando assim, nossa, se acontecesse isso hoje na minha vida e a minha vida ia acabar, mas é um processo que eles foram se adaptando, eles vão se adaptando e a gente tem uma capacidade de se adaptar muito grande, né? A gente tem capacidade de se adaptar às adversidades enormemente, né? E eles foram se adaptando com uma boa intenção, com uma esperança, né? Sem desistir, sem pensar em desistir, sem ficar, nossa, mas minha vida ia ser tão diferente se não tivesse acontecido, né?
até pensar isso brevemente, mas é um pensamento que a gente não deve vamos nutrir. seguir, né? E vamos seguir, vamos fazer o nosso melhor e vamos ficar juntos. E às vezes essa inflexibilidade diante do não previsto, né? Não, eu planejei a minha vida assim. Gente, se eu for ver os meus últimos 5 anos, é tipo assim, meu Deus do céu, com toda a criatividade e dom que Deus me deu para a escrita, eu não poderia ter escrito as adversidades, as situações que eu passei nos últimos 5 anos. Mas diante do inesperado, nós precisamos responder com uma resposta flexível. Peraí, eu vou ajustar essas velas porque eu estava indo para um lugar, eu fui conduzido para outro. As minhas decisões me levaram até aqui, ou às vezes as decisões de algumas pessoas, ou sei lá o que foi que aconteceu, mas eu cheguei até aqui. Então, o que eu vou fazer dentro desse novo... Eu tenho que atualizar a rota. O Gui, há muitos anos, né, falou isso comigo, Thalita, as relações precisam de atualização. O casamento precisa de atualização, as amizades precisam de atualização. A gente pega o celular e atualiza o celular, aí tem novas ferramentas, novas questões. A gente pega um computador, a mesma coisa. Por que a gente não vai atualizar, né? Deixa esse lembrete tão importante, Gui, dessa atualização constante. A gente usa isso mesmo como uma forma didática de explicar essa situação, né, Thalita? A gente olha para o nosso cônjuge, para uma pessoa que convive com a gente e ela parece que está vendo uma versão nossa desatualizada. Todos nós sabemos que a coisa que é inevitável são as mudanças. Eu sei que eu vou mudar. Quando eu olho para trás e vejo a minha vida de alguns anos e vejo como está agora, eu sei que houve mudanças. Claro, a hora para bem, a hora para ruim, mas houveram mudanças. E se aquela pessoa... E algumas dessas mudanças não são tão visíveis, elas são muito da nossa internalidade. Então, é absolutamente necessário para as pessoas que convivem com a gente que elas sejam atualizadas com relação a isso. Então, antes eu pensava antes de uma forma e hoje penso de outra, se eu não comunico isso com o outro está desatualizado com relação a mim. Então, de repente, a pessoa está achando que é uma coisa e ela já se modificou. Então, eu fico comentando, você está convivendo com a pessoa na versão 3.0, eu já estou na versão 4.2 e quem diz que o outro está me reconhecendo? Não se reconhece. E, às vezes, ao contrário, você fica chateado, intimidado, porque aquela pessoa se atualizou e você não fez isso. E ficar preso nessa atualização do outro e não olhar para você, para suas próprias atualizações, está te atrasando. Então, peraí, ele atualizou. Quando a pessoa atualiza, ela está te puxando para frente. Ela está te chamando para um lugar que você nunca esteve. Vamos junto, né? E a Pri e o Júlio, se eles tivessem aquela visão idealizada de quando eles se casaram, como ela falou, estávamos em lua de mel. Eles não teriam as ferramentas. Quando atualizamos o nosso celular, vem novas ferramentas agregadas. Eles receberam novas ferramentas para lidar com aquela nova versão deles, né? Sim. Então, que você possa fazer as atualizações necessárias, atualizar os seus relacionamentos, os seus vínculos, especialmente os mais próximos, aqueles que vão fazer todo sentido na direção da sua vida e na sua atualização também com Deus, do seu relacionamento com Ele, para que você receba dele novas ferramentas para você viver plenamente, com uma saúde integral abundante, a despeito dos seus diagnósticos, das suas realidades circunstanciais e momentâneas. Porque, como a palavra diz, essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando estão produzindo em nós um peso de glória muito mais excelente. Afinal de contas, não foi para este mundo que nós fomos feitos. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Se Deus quiser, lembre-se, você é um bom motivo para viver.